Dando continuidade no nosso exemplo, agora a gente vai fazer o movimento desses dois caras, tanto o JTextField quanto o JList. Então, quando a gente vir aqui no menu paleta e nesse submenu pesquisa, e clicar e segurar o mouse, ele vai ter que acompanhar o movimento do mouse aqui para onde a gente puxar o ponteiro do mouse. Então eu vou vir aqui no código fonte e vou colar mais 5 variáveis que a gente vai estar utilizando futuramente. Eu vou vir agora aqui novamente no menu paleta, submenu pesquisa, e vou criar mais um evento aqui responsável por tal ação. Então vou colar o código aqui responsável por isso. Opa, faltou a gente renomear aqueles campos lá. Então vou copiar o nome dessa variável. Vou renomear aqui de acordo com o código que a gente colou. E agora faltou renomear a lista. Então, vou dar um Ctrl C. Agora sim, então vou dar um Shift F6 para a gente fazer o teste. Vim aqui em paleta, cliquei, arrastei, ele já começa a acompanhar ali para aonde o mouse estiver. Agora o segundo passo, gente, a gente vai fazer o seguinte. Então, vou executar novamente, acabei fechando. Então eu vim aqui, cliquei, arrastei, ele acompanha. Só que se eu soltar o mouse e tentar arrastar ele novamente, ele não funciona. Então a gente vai criar mais um evento para a gente estar alterando ele de local aqui, sem vir aqui no menu pesquisa. Então a gente vai fazer de modo que ele acompanhe o mouse, mas sem clicar aqui nesse submenu. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um evento para esse JTextField. Então eu vou criar esse evento aqui, mouse preset. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ter que setar um valor para x e um valor para y. Então ele vai setar o valor onde o ponteiro do mouse está, do x e do y. E outra coisa, gente, que eu quero fazer por exemplo, eu só quero fazer com que esse componente aqui seja movimentado quando o mouse estiver nessa posição aqui. Quando ele estiver perto ali da linha, aí sim ele tem a permissão de mudar de lugar. Caso contrário, ele não faça nada. Então eu fiz esse modo para que seja possível eu estar fazendo a seleção de texto ou qualquer coisa que tiver dentro aqui do JTextField. Então para isso eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou criar mais um evento e vou selecionar esse cara aqui. Então vou colar o código aqui para a gente utilizar. Então quando a posição do mouse tiver aqui em cima, então X é a posição horizontal e Y a posição vertical. Então se o evento do mouse for menor ou igual à largura ali entre x e y, ele vai estar mudando o cursor do mouse, e o y for menor que 5, que no caso seria a posição vertical, que é a altura, ele vai estar mudando o cursor ali do mouse para aquela cruzinha que aparece. Caso contrário, ele vai estar mudando o cursor para o tipo texto, que é o mesmo que está aparecendo para vocês aqui no código do NetBeans. Então eu vou executar e testar. Então, gente, passei o mouse aqui, o cursor do mouse está como texto, e quando eu chegar aqui em cima, ele vai virar uma cruzinha. Tirei o mouse daquela posição, ele fica aqui na posição texto para mim estar fazendo aqui a seleção. Então, essa é a função do código que a gente criou. Então, vamos fechar esse cara.
E agora sim a gente pode colar o código ali que faz o movimento daqueles dois caras. Então lembrando que aqui também ele está igualando a variável cursor para true ou false, né? Então de acordo com a condição que aconteça aqui no movimento do mouse, ele altera ali a variável cursor. E para fazer o movimento aqui desses dois caras, a gente vai utilizar o mesmo código, como eu posso dizer, o mesmo evento que a gente criou aqui para esse submenu pesquisa. Então vou vir aqui no JTextField, eventos, e vou selecionar esse cara. Vou colar aqui. Então se o cursor for true, ou seja, se o cursor ele estiver aqui naquela posição lá do JTextField, entre x e y estiver mais ou menos na posição conforme a condição aqui em cima, então o cursor vai ser true, e se for true, ele vai permitir a alteração de posição lá dos dois caras. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Então, isso é o significado dessa condição aqui. E vamos executar. Então, Shift F6. Então, passei o mouse aqui, não aconteceu nada. Então, quando chegar aqui em cima, ele muda o cursor ali para a posição da cruzinha e eu já posso estar alterando para o local que eu desejar. Então, vim aqui, segurei, posso selecionar e se eu puser o mouse mais ali em cima, posso estar alterando ele de posição. E agora, gente, só falta a gente criar o passo mais difícil que a gente fez até então. Então, o mais complicado do código que a gente vai fazer agora, que é pegar essas variáveis, vamos copiar e vamos colar aqui em cima. Aqui, em vez de digitar true, a gente vai colocar false. Claro, tem que ser minúsculo. E false aqui também. Então, o que acontece? Quando a gente executar a nossa janela aqui, ele vai ficar invisível. Então, essa é a parte mais difícil que a gente fez até agora. Cliquei aqui, selecionei, pronto. É exatamente isso que faltava para a gente concluir o nosso exemplo ali que a gente inicializou no vídeo anterior. E o nosso exemplo termina por aqui, gente. E se vocês quiserem entender melhor o que significa cada linha de código que eu inseri aqui nesse projeto, acho que é só vocês virem aonde eu inseri aqui, pega por exemplo, um system.print aqui e faz o teste. Aí vocês acho que vão entender o que significa aqui a posição do mouse. Vocês podem estar deletando essas linhas de código aqui ou estar inserindo isso daqui no system.print aqui. Então essa é uma forma de vocês entender o que acontece aqui no momento de execução dessas linhas de que a gente, dessas linhas que eu colei aqui para movimentar os dois componentes. Por enquanto é só, pessoal, e até mais.